Eu acho interessante quando Deus nos chama para o trabalho, Ele sempre nos dá uma tarefa que a gente pensa assim, Senhor, eu não tenho nem a competência necessária, nem o tempo necessário para planejar, para preparar, mas Deus, Ele chama e Ele capacita e Ele dirige, né, os passos dos seus filhos. E eu louvo a Deus, porque Deus sempre tem nos chamado e tem nos abençoado. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontram aqui nessa sala hoje, porque isso faz com que a gente se lembre que a gente não está sozinho, né? Nessas madrugadas, que tem outras pessoas que também despertam e que gostam de estar na presença de Deus e que buscam essa presença nas madrugadas, né? E louvado seja Deus por isso, pela sua vida, pela minha vida, por todos nós, e que Deus continue à nossa frente, abençoando, dirigindo, e que todos os dias nós possamos buscar a presença de Deus. Esse é o meu desejo e deve ser também o desejo de cada um de vocês. É importante que esse seja o desejo, né? Então, hoje, nós vamos estar vendo mais um dos capítulos do livro. Opa, o livro está sumindo. O livro Patriarcas e Profetas, que ele também tem como título, nessa coleção, ele é Os Escolhidos, certo? E ele é na linguagem de hoje. E o capítulo que nós vamos estar estudando hoje, ele continua falando sobre Moisés, já é o terceiro capítulo que fala sobre Moisés, só que a ênfase de hoje, ela é na prova de fé. A prova de fé que Moisés precisou passar para que ele pudesse hoje ser chamado de o pai da fé. Então, o texto, eu vou compartilhar com vocês um slide para facilitar o nosso trabalho, para ficar mais didático, e eu vou compartilhar aqui o slide. E diz o seguinte, o tema é a prova da fé, e o capítulo é o 13, de Patriarcas e Profetas, tá certo? E nós vamos estar vendo, esse capítulo ele é baseado em Gênesis, no capítulo 16. O capítulo 16 de Gênesis, ele narra o nascimento de Ismael, o primeiro filho de Abraão. O capítulo 17, ele fala sobre a circuncisão e o sinal da aliança. E nós vamos ler daqui a pouquinho um trechinho do capítulo 17. O capítulo 21, que também foi usado para ser a base, né, dessa mensagem, ele também fala sobre o nascimento de Isaac, e o capítulo 22 é quando Deus prova a Abraão. E o texto que nós vamos ler, vocês abram as Bíblias, e também está transcrito aqui no slide, ele está em Gênesis 17, de 18 a 20, e nós vamos fazer essa leitura. Em Gênesis 17, de 18 a 20, a gente encontra o seguinte texto. E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes, e no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Aqui há uma promessa, que é uma das grandes promessas
Deus está, na realidade, renovando a promessa que já havia feito, que de Abraão nasceria uma grande nação, e essa promessa, ela se cumpriu, e assim, é interessante que, apesar da forma como Abraão agiu, Deus não esqueceu e não deixou de cumprir a sua promessa. Deus, ele é fiel em todas as circunstâncias. Independente se nós somos fiéis ou não, Deus permanece fiel. Abraão, ele acreditou na promessa de Deus, de que ele teria um filho. Só que ele não aguardou, ele não esperou. Ele não esperou que Deus cumprisse a sua palavra de acordo com o seu tempo e a sua maneira, a maneira de Deus. Deus permitiu que a promessa demorasse a se cumprir para provar a fé de Abraão. Porém, ele não conseguiu suportar a prova. Abraão, ele cedeu podemos dizer assim, a um devaneio, né? Da mulher dele, de Sara, e dessa forma que tentou apressar o cumprimento da promessa, fazendo com que Abraão, nesse capítulo do Espírito de Profecia, ele deixa bem claro, a senhora White fala que Abraão ele se casou com Agar. Naquele tempo, era permitido casamento com mais de uma mulher. Havia muito o poligamismo, né? E o capítulo, ele fala eu destaquei aqui 7 pontos bem interessantes que são mencionados nesse capítulo, certo? A poligamia traz sofrimento, é um dos pontos que a gente vai estar falando. De um exemplo para todas as gerações, a ordem para oferecer Isaque, 3 dias muito tristes, educado para obedecer, promessa renovada e lição para o universo. Nós vamos nos deter a cada um desses pontos no decorrer dos momentos que se seguem, tá certo? E o primeiro ponto aqui é a poligamia. A poligamia, ela traz sofrimento. Olha só, Abraão e Sara, eles viviam muito bem. Era um relacionamento saudável, eles viviam abençoados por Deus, cuidando da vida deles, prósperos, mas lhes faltava um filho. E aí o que acontece? Buscando, e Deus já havia prometido para eles que eles teriam um filho. Só que Deus, ele não deu o filho no momento em que o casal queria que esse filho viesse. Ele deixou, aparentemente, o casal estava esquecido. E Abraão e Sara envelheceram, e nada do filho da promessa chegar. Então, a Sara vem e tem a brilhante ideia, né? Brilhante com aspas, de apressar as coisas, de fazer com que as coisas acontecessem. E dessa forma, ela própria induziu o seu esposo à poligamia. E a senhora White diz o seguinte, que a poligamia ela se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado naquela época. Ela passou a ser considerada algo normal. Mas, olha só, nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus. E era de resultado fatal à santidade e paz na relação da família. No casamento de Abraão com Agar, resultaram males, não somente para a sua própria casa, mas para as gerações futuras. As consequências da poligamia. Nunca foi plano de Deus que o homem tivesse mais de uma esposa. Nunca foi plano de Deus, certo? Plano de Deus é que haja o casamento entre o homem e a mulher e que esse relacionamento seja por toda a vida. Esse é o plano de Deus. Lisonjeada pela honra da sua nova posição como esposa de Abraão e esperando ser a mãe da grande nação que dele descenderia, Agar se tornou orgulhosa, jactanciosa
e tratou a sua senhora com desprezo. Ciúmes recíprocos perturbavam a paz no lar que fora feliz. Obrigado a escutar as queixas de ambos, Abraão inutilmente se esforçou por estabelecer de novo a harmonia. Essa harmonia foi quebrada e ela jamais poderia ser novamente restabelecida, porque não há condições de haver tranquilidade e harmonia num relacionamento quebrado. E aí vem Agar agora se sentindo superior à própria esposa de Abraão, a Sara, por conta de que agora ela iria dar o filho, né? Então, o filho prometido a Abraão, que não era o prometido, mas era o primeiro filho de Abraão, né? E isso fez com que Agar se enchesse de orgulho e desprezasse a sua senhora. E é interessante que naquele tempo uma pessoa, a serva, ela era uma propriedade. Era uma propriedade aqui no caso de Sara, né? Então, Agar pertencia a Sara. E ela devia obediência total a Sara. Então, o que Sara falasse que fosse feito por Agar ou com Agar seria realizado. Então, olha o que vem a acontecer. Então, para fazer Agar lembrar, né, da sua posição e deveres, ordenou-lhe: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Está lá em Gênesis 16, 9. Todavia, com a repreensão, houve de mistura palavras de consolação. O Senhor ouviu a tua aflição. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Está lá em Gênesis 16, 9. E como uma lembrança perpétua da sua misericórdia, foi-lhe ordenado chamar a seu filho Ismael. Deus ouvirá. Então, o que aconteceu? Sara, não aguentando aquela situação, manda Agar embora. E Abraão, ele acaba que permitindo por ela ser serva de Sara, deixou que Sara fizesse a vontade dela, né? E Agar foi para o deserto. Só que Deus não deixou Agar abandonada nesse contexto, né? Ele foi, no primeiro momento, trouxe Sara de volta, Agar de volta, e disse: não, você vá e se submeta à sua senhora. E Agar foi, e ela teve o filho, e Ismael começou a crescer, já estava um menino já grandinho, né? Mas a paz não reinava. Até por quê? Porque, como eu já falei, não há condições de ter paz onde há a poligamia, onde há traição, onde há esses relacionamentos duplos, né? Olha só, e Abraão, nesse contexto, ele é um exemplo para todas as nações, todas as gerações, é o segundo tópico, né? Que diz o seguinte: Abraão deveria ser um exemplo de fé para gerações futuras, mas ainda assim a sua fé não foi perfeita. Ele não creu o suficiente e ele acabou tentando organizar e fazer com que as coisas acontecessem à sua maneira. Ele mostrou falta de confiança em Deus quando ele se casou com Agar. Então, para que alcançasse um nível mais alto de fé, Deus o submeteu à prova. Olha só, Abraão ele não precisava ter passado pelo sofrimento que ele passou. Por que ele sofreu? Porque houve tanta desarmonia na casa de Abraão, por conta da poligamia. A instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para todos os tempos. Declara que os direitos e a felicidade dessa relação devem ser cuidadosamente zelados, mesmo com sacrifício. E deve ser exemplo para todas as gerações, o cuidado com o relacionamento.
a ordem para oferecer Isaque. E agora, Deus, depois já daquele contexto onde, pela segunda vez, agora já depois de haver contenda entre Sara e Agar, onde elas perceberam que não estava dando mais para conviver no mesmo ambiente, aonde os dois meninos, aqui já depois do nascimento de Isaque, os dois meninos também não se entendiam. Deus vem e permite novamente e que Sara envie, manda embora Agar. E Isaque, Abraão, ele não tem, ele fica com o coração quebrado. Imagina, ele tem 2 filhos e na cabeça dele, o primogênito dele era Ismael. E de fato era, mas para Deus, Deus não considerou isso. Deus considerou o seu primogênito Isaque, porque Deus havia dito que o filho da promessa era o filho deles, o filho do casal, e não filhos terceirizados, né? Então, agora, Deus, Agar, ela vai para o deserto, levando o menino, e Abraão precisou aceitar isso, e o filho da promessa, Isaque, ele começa agora, para poder dizer assim, agora está tudo bem, né? Meu filho está aqui, vai crescer em paz, vai dar tudo certo, ele é o filho da promessa. E agora, quando o filho, que fora desejado durante tanto tempo, chegava já à varonilidade, como diz o texto, já era um rapazinho, e o patriarca parecia poder divisar os frutos das suas esperanças. Aí vem uma prova maior do que todas as outras. A ordem foi expressa em palavras que deveriam ter contorcido angustiosamente aquele coração de pai. E Abraão, já idoso, ele recebe a ordem de que ele deveria sacrificar o seu filho Isaque. E Deus ainda disse, o seu único filho. Porque, embora Deus houvesse também amparado Agar e prometido a ela que o seu filho, Ismael, ele, que significa Deus ouvirá, dele também sairia uma grande nação, mas a bênção estava sobre Isaque, no contexto da continuidade da família de Abraão, né? E Abraão, ele se vê agora se depara numa situação terrível. E em Gênesis 22, de 1 a 5, a gente encontra o texto que diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Houve grande angústia no coração de Abraão. 3 dias. 3 dias muito tristes. 3 dias muito difíceis. Satanás estava a postos ali, como sempre, né? Preparado para sugerir que ele devia estar enganado. Porque a lei de Deus diz, não matarás, né? Lá em Êxodo 20, verso 13. E como é que Deus vem e diz para ele matar? Então, Deus não exigiria o que uma vez ele havia proibido. Essas foram as coisas que Satanás tentou colocar na cabeça de Abraão. Saindo ao lado da sua tenda, Abraão olhou para o calmo resplendor do céu sem nuvens e lembrou-se da promessa feita quase 50 anos antes, de que a sua semente seria numerosa como as estrelas. Imaginem,
E aí ele deve ter pensado, como que vai ser numerosa como as estrelas, se Deus agora, primeiro ele mandou o Ismael embora, e agora Isaac está aqui e ele me manda sacrificar esse menino. Mas mesmo sem entender, Abraão permaneceu firme e ele foi e cumpriu. Cumpriu, com a prova que ele estava passando, né? Foram 3 dias muito tristes. Se essa promessa devia cumprir-se por meio de Isaac, como poderia ele ser morto? Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Em sua dúvida e angústia, prostrou-se em terra e orou, como nunca antes orara, pedindo alguma confirmação da ordem quanto a dever ele cumprir essa terrível incumbência. E foi por intermédio de oração que Deus o fortaleceu a seguir em frente e a obedecer a Deus. Agora nós vamos abrir um parênteses aqui para a gente destacar 2 pontos importantíssimos aqui nessa mensagem, certo? Primeiro, é a prova de justificação pela fé no Antigo Testamento. Lá em Romanos 4, de 1 a 3, que eu quero pedir que vocês abram as Bíblias para acompanhar comigo, Romanos 4, de 1 a 3, a gente vê o apóstolo Paulo falando, mencionando Abraão, e olha o que ele fala de Abraão. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, nós vamos ficar aqui até o verso 3. Então, Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. A fé. As obras de Abraão, elas tiveram um papel importantíssimo, mas não foi pelos próprios méritos de Abraão, mas sim pela fé. E olha o que diz aí ainda no versículo 13 ao 16. No mesmo capítulo 4, no verso 13 a 16, diz assim, ó, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Olha que interessante. É Abraão o pai de todos nós. A fé, ela veio e não é que a fé veio por Abraão, de forma alguma, mas a fé de Abraão, ela veio nos servindo de exemplo até hoje, geração após geração, no tempo, os povos do passado e os povos do presente e até o fim dos tempos será assim. E a justificação pela fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não é que nunca existiu 2 alianças. Existiu uma aliança com Abraão que foi renovada e será renovada quantas vezes forem necessárias. Olha que interessante, o que Paulo enfatiza. A justificação pela fé é um conhecimento que vem do Antigo Testamento. Não nasceu no Novo Testamento. Então, em Romanos, nesse capítulo que eu li alguns versículos, Paulo mostra que Abraão concordou com a justificação através da fé. Baseado em Gênesis 26, 5, os judeus acreditavam que as obras do grande patriarca o tinham justificado. E, na realidade, não foram as obras que o justificaram, mas a fé que o conduziu àquelas obras. Certo? Que Abraão, ele obedeceu a minha palavra, diz o Senhor, e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Os judeus consideravam que o patriarca tinha cumprido toda a lei, desde antes de ser dada.
Se tudo isso for verdade, então Abraão certamente teria algo para se gloriar, se ele tivesse sido justificado porque ele cumpriu toda a lei. Isso, o fato de nós sermos chamados à obediência não significa que é a obediência que vai nos justificar diante de Deus, certo? Nós somos justificados pela fé. As obras, elas têm seu papel, o papel de demonstrar a nossa fé, porque fé sem obras é morta. No entanto, olha só, Paulo rejeita essa possibilidade assim que ele a levanta. Daí a exclamação dele, ó. Porque se Abraão foi justificado por obras, então ele teria do que se gloriar. Então ele não precisava de um Salvador, né? Porém, diante de Deus, isso não acontece. Para Paulo, é impensável que alguém, mesmo Abraão, possa ter algo para se gloriar na presença de Deus. Porque a Bíblia declara com todas as palavras, todas as letras, que nós somos para Deus como trapos de imundície. A nossa justiça própria não serve de nada. A justiça que nos cobre, que nos justifica, é de Cristo. O apóstolo, então, usa as Sagradas Escrituras para provar a sua tese, quando ele diz: creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, aqui Paulo está citando Gênesis 15, 6. Os judeus do tempo de Jesus começaram a interpretar a fé de Abraão como uma espécie de fidelidade que merece uma recompensa. Essa referência em Gênesis 15, 6 não menciona nenhuma obra de Abraão, mas menciona a sua fé, certo? Então, esse parênteses foi aberto exatamente para que a gente lembrasse disso. Abraão não foi justificado por suas obras, mas por sua fé. Em uns poucos versos, o apóstolo Paulo explica que a justificação tem dois aspectos, um positivo e um negativo. Primeiro, a nossa fé é contada por Deus como justiça. E, em segundo lugar, ele não usa os nossos pecados contra nós. Aqueles que vêm a Deus através da fé são verdadeiramente limpos. O que levou Abraão a ser perdoado por Deus, a ser limpo, e o que nos leva também a essa mesma condição de sermos perdoados e sermos limpos de nossas transgressões, é a fé, é o sangue de Cristo, é a graça, e não os nossos atos. Vamos voltar aqui agora para o próximo tópico, certo? Que vamos falar um pouquinho agora de Isaac. Isaac, ele havia sido educado para obedecer. E, como filho obediente, Isaac foi com o pai quando foi chamado para ir ao monte para oferecer o sacrifício. Antes de Abraão sair de casa, ele deve ter sentido muita angústia. E esse capítulo fala o seguinte, que ele foi, olhou Isaac dormindo, a tranquilidade do semblante do menino. Ele depois foi e olhou para Sara dormindo, tranquila. E ele pensou na dor que ele iria ocasionar a Sara. Então, ele não teve coragem de contar para Sara, porque se ele contasse, ela não permitiria que ele levasse o filho de forma alguma. Então, foi só ele, com a dor dele. E ele também não contou para o menino. Mas quando chegou lá, no monte, no momento do sacrifício, aí as coisas mudaram. Ele teve que contar. Então, olha só, foi com terror e espanto que Isaac soube da sua sorte. Mas ele não se opôs. Ele não colocou nenhuma resistência. Ele poderia ter escapado facilmente, porque o seu pai era idoso e ele um jovem, cheio de força e de vigor. Se houvesse preferido se ele preferisse escapar, ele teria ido. O ancião, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Mas, olha o que acontece, Isaac, ele tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante, e ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, ele entregou-se com voluntária submissão.
igualzinho os nossos filhos hoje, né, gente? Hoje a gente fala, os filhos não estão nem pouco preocupados, né? Mas olha que o padrão da educação divina, do que Deus orientou. O filho ter total submissão aos pais, aos ensinamentos dos pais, e isso reflete muito hoje nas nossas igrejas, quando a gente vê a rebeldia dos filhos, quando eles deveriam estar sendo obedientes, sendo reverentes aos ensinamentos de seus pais terrenos e muito mais aos ensinamentos do Pai Celestial. Infelizmente, não é o que a gente vê hoje em dia, por muitas, refletido em muitos filhos. E ainda bem, louvado seja Deus, porque ainda existem filhos que obedecem a seus pais e obedecem a Deus, né? Mas, infelizmente, não é o padrão que a gente vê hoje em dia. E, mais uma vez, agora o ponto 6 fala sobre essa promessa renovada. O que acontece? No momento em que Abraão chega o momento da prova, o momento dele matar o filho, vem um braço, olha só, o pai levanta o cutelo para matar o filho, quando o braço subitamente lhe é detido, e Deus intervém. Um anjo de Deus chama do céu o patriarca. Abraão, Abraão, ele rapidamente responde, eis-me aqui. E de novo se ouve a voz, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. E aí Deus, mais uma vez, reforça que a descendência de Abraão veio por intermédio de Isaac. E imagine a alegria do coração de Abraão, né? Ele saber que ele não mais precisava sacrificar seu filho. E essa fé de Abraão, ela veio como lição para o universo. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e fora oferecido o cordeiro que Deus provera em lugar de Isaque, derramou-se então luz sobre o mistério da redenção. E mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação do homem. Quando Isaque foi libertado daquele espaço, logo eles viram um cordeirinho ali preso nos garranchos dos arbustos, e esse cordeirinho foi sacrificado no lugar de Isaque. E aí o plano da redenção é mostrado, né? Todos que veem aquela cena se lembram do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é oferecido em sacrifício para que nem Isaac, nem eu, nem você, nem ser humano nenhum precise ser sacrificado, porque ele foi o sacrifício vivo, ele morreu no nosso lugar. E aí, Paulo afirma que a fé é o único caminho para a esperança, uma vez que a função da lei é apontar o nosso pecado como uma espécie de detector de pecados. Então, a fé é que nos salva, que abre essa possibilidade, porque onde não há lei, não há transgressão. A lei, ela existe, e por conta da lei, as nossas transgressões, elas são percebidas, porque se não houvesse um padrão, não teria como saber o que era pecado e o que não era. É a lei que nos mostra esse padrão. Então, a lei de Deus, ela jamais vai ser banida, anulada, deixada de lado por Deus, porque é ela quem mostra se nós somos salvos ou não. E aqui, para finalizar, a gente diz o seguinte, ó, no final, o apóstolo concluiu com uma declaração evangélica afirmando que Cristo foi entregue por nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos diante de nós esta magnífica notícia de salvação, sem custo, a graça. Muitas pessoas aguardam ansiosamente essa notícia. E a pergunta é, você vai anunciá-la? Você vai sair por aí dizendo que Jesus Cristo morreu por mim e por você
e por cada pessoa que nos ouve, nós somos chamados para anunciar essa maravilhosa graça. E a pergunta é, você vai anunciar? Deixa eu ver aí as mãos levantadas de quem vai anunciar essa maravilhosa graça. Amém. Louvado seja Deus. Porque eu também estou determinada. Eu também irei. Eu vou tirar aqui o slide para que a gente possa encerrar. Então, meus irmãos, a maravilhosa graça de Cristo é a que nos alcança. E o sacrifício de Abraão mostrou que é possível ter fidelidade a Deus em todas as coisas. Mas Abraão não foi justificado pelas obras, mesmo ele tendo chegado àquele ponto de quase sacrificar o seu filho por amor a Jesus, por amor a Deus. Mas ele foi justificado por sua fé, porque foi a fé que o levou a esse ponto. Que nós nos lembremos disso, que é a fé que nos move, que nós possamos conduzir e que todos que tiverem acesso a essa mensagem pensem da mesma forma, que Deus ama a cada um de nós e é a fé que nos justifica, a fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos, Pai amado, Pai bendito, pela tua proteção, pela tua direção, por tudo que o Senhor nos dá, meu Deus. Te agradecemos por essa oportunidade de estudarmos mais um capítulo desse livro maravilhoso, Patriarcas e Profetas. Que o Senhor abençoe para que a gente continue estudando, crescendo, aprendendo, e que a tua palavra, a Bíblia, continue sendo a base da nossa fé, que nós possamos sempre buscar, ouvir a tua palavra e os teus ensinamentos. Que os teus mandamentos sejam vivos em nossa mente todos os dias e que possamos cumpri-los à risca. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e suplicamos que o Senhor nos fortaleça a cada dia na fé e que nos ajude a vencer todas as provas. Amém.